Meus amados, bom dia. Vamos para mais um tema dessa série, Versículos Fora de Contexto. Hoje vamos relatar mais um versículo, nesse qual está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 20. É uma série e nós temos o tema aqui. No final do vídeo eu vou deixar o card aqui com pré-list dos dois vídeos anteriores, ok? Mateus capítulo 18, verso 20, diz assim o versículo que é usado fora de um contexto. Nós vamos ler a palavra e a entender qual o contexto desse versículo. Mateus 18, verso 20 diz assim: Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Você já ouviu esse versículo diversas vezes. Agora, qual a sua interpretação desse versículo ou qual você tem ouvido falar desse versículo? Bem, a interpretação geral desse versículo, na qual as pessoas usam, é o seguinte: é literalmente o que está escrito nesse verso. É importante, eu digo sempre isso nos meus vídeos, porque há sempre alguém novo assistindo, que nas suas epístolas e cartas não existe títulos, capítulos e versículos e as epígrafes nos seus originais. Isso foi um acréscimo, ok? Foi acrescentado. Se você não sabia disso, fique ciente. Não existe capítulo, versículo e títulos, nem as epígrafes, separação ali, nos seus originais. Tá bom? É importante. Então, nessa divisão que foi encontrada, capítulos e versículos, há a retirada de alguns versículos do seu texto e contexto, na qual traz uma má interpretação para as pessoas. A interpretação desse verso, ela em geral, ela é literal, porque onde dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu estarei presente, se referindo à reunião ou assembleia dos santos. E não é isso que o versículo no seu texto e contexto, nós vamos agora aprender na leitura linear, que está se dizendo. Eu lamento e fico tentando entender por que há esse engano. Até mesmo de pessoas que já saíram, se desligaram do sistema religioso e continuam propagando esse versículo de uma forma literal, sem trazer para as pessoas o seu texto e contexto. Tanto os versos antes como os versos depois, ele traz apenas um tema: o perdão. Ah, não sabia não? Só ouviu falar desse verso? Não sabia no qual ele estava se referindo? Não? Vamos ler agora de forma linear e entender o que realmente o versículo quer dizer. Porque, irmãos, se nós formos literalizar de forma o versículo, nós vamos dizer e teríamos que ser honesto, de que onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou presente. Então, como você, que quer na palavra dizer que qualquer dois discípulos tivessem reunidos, por exemplo, em um centro espírita, só um exemplo aqui, gente, Cristo não estaria presente? Se dois ou três discípulos estivessem reunidos dentro de um centro de candomblé, Cristo não estaria presente? Literalizando o versículo, trazendo para a forma literal, ok? Se dois ou três estivessem reunidos dentro de uma denominação, de um sistema religioso católico, onde ali há imagens, Cristo não estaria presente? Trazendo o versículo? Mas é isso que está. O versículo não está se tratando de reunião de assembleia em nome do Senhor. Não é. Entendeu? É isso que falta às pessoas, é a leitura honesta, sincera e linear da palavra, com texto e contexto. Vamos para a leitura do início e você vai entender simplesmente. Ora,
Vamos lá no início do capítulo 18. O que é que no início está se falando? Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho o seu irmão. Você já começa aqui, lá atrás, vendo que o assunto é transgressão, pecado contra um irmão, de um para outro, ok? Uma transgressão cometida por um irmão com o outro, está se tratando disso. E ele dá seguimento para que, se não der ouvido, tome mais uma ou duas pessoas para que toda a questão seja decidida sobre a palavra de duas ou três testemunhas, na qual aqui está se retratando a questões judaicas, porque era o costume dos judeus terem duas ou três testemunhas. Lembrando que Jesus de Nazaré, ele está na transição entre a lei e a graça. Jesus está sob a lei, nascido sob a lei. Ele está nessa transição. Então, esse é um costume judaico de duas ou três testemunhas para que algum assunto fosse realmente confirmado. E aqui no prosseguimento, ele tem todo o texto de pecados. 2 ou 3, se não der ouvidos, chame seu irmão, se não der ouvidos. Agora, uma coisa aqui também que me foi vista e observada, e talvez tenha passado despercebido por muita gente, é o seguinte: caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. A tradição está aqui, assim, tradução. Caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Se nem mesmo a igreja ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Agora, preste atenção. Ele está se referindo com judeus. Jesus de Nazaré está vivo aqui. Esse relato, esse evangelho é escrito anos e muitos anos depois da morte de Jesus de Nazaré. Mas o relato aqui é Jesus de Nazaré em carne, falando com judeus, de costumes judaicos. E onde a palavra igreja aqui se encaixa, gente? Aonde, se a igreja ainda não tinha sido estabelecida com Jesus de Nazaré vivo. Você percebe que há muita manipulação e engano? Quando você tem uma leitura sincera, honesta, você percebe. Você não precisa ir muito longe, não. Ok? Então, caso ele não dê ouvidos, comunique à igreja. Que igreja? Se ele está conversando com os judeus ali, com os discípulos, se a igreja não tinha sido estabelecida, como ele comunique à igreja? Como é isso? Percebe o engano? Eles tinham assembleia, eles podiam se comunicar entre eles discípulos ali, em uma assembleia, que a palavra assembleia é reunião pública, e entre eles decidirem alguma coisa. Mas a palavra igreja, a igreja não tinha sido estabelecido com Jesus de Nazaré. Não tinha. Então, nós vamos aqui ver lá cá, no 19. E lhes digo ainda mais: se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está no céu. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estou no meio deles. Depois de todo o texto, trate sobre o pecado, 2 ou 3, se não der ouvidos, trate na assembleia de vocês, trate entre reunião de vocês o assunto. E se ele, com tudo isso, esse irmão ainda não der ouvido a vocês, tratem eles como publicano, como pagão. Agora, presta atenção, parou aqui, vamos lá. Se nem mesmo a assembleia, a reunião de vocês, ele der ouvidos, seja tratado como se fosse um pagão ou um cobrador de impostos. Como isso vai se encaixar aqui, irmãos? Se ele está falando com judeus e disse a eles judeus, se esse irmão não consegue se retratar diante de todos os fatos colocados, trate ele como um pagão, como um cobrador de imposto, porque era assim considerado pelos judeus os gentios da sua época. Agora, como eu vou dizer assim, agora tem acontecido entre eu e o irmão,
Como é que depois de todos os fatos apresentados, eu vou dizer que eu considero ele como um pagão? Se ele é um pagão, se ele é um gentil igual a mim. Você consegue compreender? Consegue compreender? É fácil, gente. Mas é fácil para quem tem a mente ativada e a honestidade da leitura da palavra. E aí Jesus diz a eles no final de tudo: se quando vocês estiverem reunidos para tratar desse assunto do perdão, para tratar com esse irmão, para tratar dessa situação colocada, eu estarei também junto com vocês tratando esse assunto. Não se trata aqui de assembleia, culto, nada disso aqui. Trata-se de um assunto colocado aqui atrás. E olhe que depois desses versos, volta Jesus a tratar do mesmo assunto. Preste atenção, porque as pessoas só param aqui. Lê só esse verso isolado. Não lê o que foi o assunto tratado para que Jesus chegasse aqui e dissesse. E nem posteriormente lê o que foi dito. Preste atenção. Pedro aproximou dele, perguntou quantas vezes deveria perdoar seu irmão, não é isso? 7 vezes, não digo 7, mas 70 vezes 7, tal. E aí, vem uma outra revelação. Porque aqui, ó. Porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Jesus começa a contar uma nova parábola, tratando-se ainda do perdão. Leia. Depois de Pedro se aproximar de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar seu irmão, se o meu irmão pecar contra mim? Até 7? Jesus respondeu: não lhe digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus começa a trazer uma história sobre o perdão. Leia, pega sua Bíblia do 23 ao 35. Ele começa: porque o reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram a ele um que devia 10.000 talentos. E aí, o assunto ainda é sobre perdão. Meus queridos e amados irmãos, a leitura da palavra ela é simples. Ela é quando é lida de forma honesta e sincera. Vou beber uma aguinha aqui. Quando é feita de forma honesta, sincera, não há complicação, não. A complicação está naqueles que não leem de forma honesta contexto e contexto. É um grande absurdo isso. Aliás, também eu acho um absurdo que você chegou até aqui e não deu like nesse vídeo, ok? Isso também é um absurdo. Mas o assunto é pecado contra o irmão, acerto de contas de um irmão para o irmão. E aqui está se tratando de judeus. Tanto é que nós lemos que se esse judeu ali, no texto ali inserido, não se retratasse depois de todos os fatos apresentados, ele era tratado como um pagão ou cobrador de imposto. Como é que agora eu vou dizer para meu irmão, se não acertar uma conta comigo: irmão, vamos nos reunir e agora vamos considerar você como um pagão, um cobrador de imposto? Oxe, como? Se ele é gentil igual a mim, como eu vou considerar ele como um pagão? Entendeu? Mente ativada? Como funciona? Esse é mais um vídeo da série de versículos fora de contexto. E não vai parar por aqui, estarei dando continuidade. Chegou até aqui? Dê seu like, compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir essas verdades. Ajude o canal a crescer. Se você é novo, se inscreva nesse canal. Se você já é inscrito, peça para alguém se inscrever. E aperte o sininho de notificação, aperte em todas. Comente. Já tinha ouvido falar desse versículo? Entende desse jeito que eu coloquei? Tem um entendimento diferente? Comente. O comentário, ele é livre, mas sempre de forma respeitosa, ok? Grande beijo no coração. Até o próximo vídeo dessa série, Versículos Fora de Contexto. Vou deixar aqui o card com a playlist dos 2 vídeos anteriores. Grande beijo no coração e até o próximo.